Valendo, você está no Palavrão. Fala galera, você está no Palavrão e hoje eu vou falar sobre um dos grandes nomes da literatura norte-americana, um cara que talvez seja o autor que eu mais gosto. Ultimamente eu venho falando muito isso e o nome dele é Philip Roth. Então, se liga a vinhetinha aí, não esquece de se inscrever no programa, fala pra todo mundo, pros vizinhos, pras tia louca aí, que tem um programa de literatura bacana que você pode ficar conhecendo mais sobre a literatura contemporânea, antiga, bizantina e tudo mais. Valeu, vamos que vamos. Philip Roth nos deixou este ano, 2018. Ah, que pena mesmo, mas ele já tinha parado de escrever, certo? Minha relação com ele forte, então quando ele parou de escrever, para mim já foi um baque. Falei, pô, não vou mais ter um livrinho desse cara para ler. Hoje eu quero terminar o programa falando sobre este livro aqui, que se chama Nêmesis, certo? Ele vai falar em 4 livros sobre a figura da morte. O Roth aparece para a literatura do mundo, e principalmente norte-americana, com um livrinho chamado O Complexo de Portnoy. Nesse livrinho, cara, tem um judeu punheteiro, certo? Que vai ao psicanalista e lá ele fica falando sobre os problemas dele com a mãe dele, né? Que fica lá babando o ovo dele, que quer que ele ligue para ela de noite, que quer saber se ele tomou sopa. Então todo aquele imaginário, né, de uma família judia, o Philip Roth vai explorar. É óbvio que os judeus não gostaram nada, né? Parece que abriram a casa deles para que as pessoas olhassem lá para dentro. E aí uma das grandes questões do Philip Roth, ele é americano, ele fala assim, eu sou americano, né? Apesar de ter essa linhagem judia, apesar de saber de tudo que aconteceu com os judeus, a história dos judeus, aqui a gente está numa terra livre, então a gente tem que aproveitar e vamos fazer essas coisas, vamos brincar com essas coisas. O Roth tem essa pegada muito irônica, que eu gosto bastante, né? Os autores que eu gosto têm essa pegada, como o Machadão, que é carregado nessa ironia, e a tragicidade, né, da condição humana. Ser humano é ter implícito, carregado dentro de si, essa capacidade para tragédia, o que ele gosta de explorar e muito nos seus personagens. Bom, vamos para a segunda parte aqui do que eu queria falar com vocês. São os 4 grandes romances, para mim, que ele escreve. Ele vai, a partir dos 60 anos, ter a sua melhor fase. Pô, o cara fica foda, assim, ele fica sensacional. Né? E é impressionante o que ele traz pra gente, o que ele escreve. São romances grandes, tá? Lá, são as suas 300, 400 e poucas páginas. Teatro Sabá, nessa ordem. Depois ele vem para Pastoral Americana, Me Casei com um Comunista e A Marca Humana, que esses 3 são chamados de a trilogia americana. Teatro Sabá é uma doideira. Não sei se é porque foi o último livro que eu li dele, mas eu acho o melhor livro que ele já escreveu. Eu acho simplesmente sensacional. A trilogia americana com Pastoral Americana é sensacional, A Marca Humana também. Os 3 grandes livros que eu gosto dele, tá? Bom, e aí o que eu queria deixar para vocês como recomendação, para quem não conhece a obra do Roth, né, quer começar, aliás, se você não conhece nada de literatura e quer começar a ler um bom livro, porque tem gente, né, sabe que eu sou professor de literatura e fala assim, ô Shiba, me fala um livro aí então que você acha que eu vou gostar. Cara, eu acho que todo mundo devia ler isso aqui, né, e eu acho que tem grande chance de gostar. Vai falar de um moleque, uns 23 anos, tá lá decepcionadão porque, enfim, ele não pode ir para a guerra, se passa em 1944. Ele mora no bairro onde o Philip Roth nasceu e escreve, né, sempre sobre sua obra e sobre essa cidade, Newark, né, essa região lá que ele explora muito. Tinha muitos judeus. E lá pelas tantas, esse cara que não pôde ir para a Segunda Guerra, ou seja, né, ele se sente menor, ele se sente pequeno perante seus amigos. Por quê? Porque é uma questão de honra. Pô, eu sou americano, eu sou homem, eu tenho que ir lá lutar na guerra, velho. Não posso ir porque ele tinha miopia, tá? Então ele era professor de educação física e vai cuidar da molecada nas férias. Pô, a molecada pegando fogo lá, ele tá todo louco para fazer alguma coisa, tá lá cuidando da molecada. E aí a grande, né, figura da morte, a Nêmesis, a poliomielite tá graçando, tá ceifando vidas, botando gente naqueles coletes e naqueles tubos lá horríveis. Dá uma olhada na internet lá, procura no Google, velho. Poliomielite, antes do Zé Gotinha, né, esse momento é antes do Zé Gotinha. O Zé Gotinha vai vir com a vacina nos anos 50, 54, eu acho.
E é impressionante como a poliomielite destruiu, né? E era a grande preocupação, principalmente dos pais, né? Não deixa o meu filho sair ali, senão ele vai se contaminar e tal. Então é uma paranoia. Então livros bons sobre paranoias com doença, né? O Brasil às vezes vive essas paranoias. Ai, a gripe H1N1, aí todo mundo sai comprando gel, faz isso, usa máscara, a criança tossiu na sala, pega uma criança, jogam pela janela, é uma paranoia muito doida, né? As doenças. E o livro tem um pouco dessa paranoia dos pais ali e das crianças. Esse personagem, que é o Buck Cantor, ele vai lá pelas tantas ser seduzido pela namorada. A namorada fala assim: cara, eu gosto tanto de você, não quero que você morra aí nesse lugar, vem pra cá. E ela tá num lugar afastado, bucólico, também trabalhando, ela tem mais grana e tal. E ela fala: vem pra cá, e ele, né, pensando as sacanagens que ele podia fazer também naquele lugar, e claro, ele gostava dela, ele vai se retirar para essa cidade mais afastada, para um lugar bucólico, uma pastoral americana, né. Chegando lá, né, tá todo mundo saudável e demora um pouco, a gente fica passeando por aqueles campos agradáveis e lá pelas tantas cai um moleque doente, né? E é bem da cabana dele, e ele vai sacar que na verdade é ele que está transmitindo a doença, ele é um vetor da doença. Tá? Então daí a culpa, a desgraça, putz, cara, esse é um grande tema do Philip Roth, como a história, o destino, o acaso, né? Muito me lembra assim o Édipo Rei, né? Como isso vem pra gente, massacra, destrói, trucida o ser humano, como é pesado esse fardo pra gente, né? Como não dá pra contar com a sorte, não dá, né? Por mais que você tente fazer as coisas bem, como o personagem faz bonitinho, né? Quer ser legal, fica com peso na consciência por não ter ido na guerra, não adianta, né? A nêmesis, a morte, a desgraça o persegue, vai lá e bum, né? Acaba com ele, certo? Bom, o final não vou contar, certo? Para ficar esse ponto curioso, mas é um grande livro, tá? O que o Roth me traz, gente? Me traz esse conhecimento sobre o mundo, sobre as coisas, sobre os sentimentos. Os personagens dele sempre são muito complexos, e são aqueles personagens que você vê na rua, que você persegue, que você vê numa festa, que você percebe quando está conversando com alguém, que aquela pessoa está usando daquele jeito, ou daquela maneira de falar, tá? Então ele tem vários tipos, né, impressionantes. É muito rica a literatura desse cara, considerado um dos grandes gênios da literatura americana, e por muitos o grande nome da literatura americana a partir da segunda metade do século XX, certo? Então não é pouca coisa para você conhecer, e Nêmesis é o último livro dele que eu recomendo para que você inicie, né, nessa caminhada magistral. Eu já li quase tudo, acho que quase tudo mesmo dele. Me veio essa ideia desse vídeo porque eu acabei de ler esse livro aqui chamado Roth Libertado, da Cláudia Roth-Pierpont, tá? Onde ela vai falar sobre os escritos e a vida dele, vai pontuando as coisas que vão acontecendo na vida dele, na família dele, e os livros que ele vai escrevendo, e é muito bacana também. Então, se já conhece mais o Philip Roth, foi uma leitura muito prazerosa também. Essa aqui foi bem tranquilex, foi bem legal de ler, principalmente para quem já leu os livros. Se não, você não leu os livros dele, não adianta ir lá, porque daí você fica meio sem referência, certo? Bom, é isso, gente. Philip Roth, palavrão. Beijo pra vocês, ó, se inscreve no canal, manda pra galera, pra tia, pro cachorro, pra todo mundo, certo? Porque a gente quer a maior quantidade de pessoas aqui pra conversar com a gente. Deixa aí a sua opinião sobre o vídeo e na próxima a gente conversa um pouquinho mais. Tchau, tchau, valeu!